A gente recebe a doutora Flávia Botti, advogada e sócia da Botti Mendes Advogados, no quadro Inteligência Patrimonial. Doutora Flávia, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Doutora, muita gente está ouvindo falar em reforma tributária, reforma de renda, mas ainda não entendeu essa urgência do mês de dezembro. Por que o fim do ano virou um marco cítrico para quem tem empresa ou imóveis? Os dois pontos que eu vou tratar aqui hoje são sobre dividendos e locações comerciais, porque realmente a gente tem até 31 de dezembro de 2025. Ai, meu Deus, hoje é e dia a gente 2, está aqui para alertar e chacoalhar quem ainda está dormindo, tá, Cris? Porque muita gente já vem se organizando, mas para quem ainda estava dormindo, realmente dezembro é um divisor de águas. Sim. No caso dos dividendos, o que acontece? Os lucros que foram acumulados até 2025, é preciso que eles sejam segregados de uma forma, registrados de uma forma formal, né? Perdão pela repetição, porque caso contrário eles vão ser misturados com aquilo que vier de 2026 e a nova regra já vai estar se aplicando. E no caso da locação comercial, a gente tem uma regra específica que é preciso que determinados contratos estejam registrados até 31/12, sob pena de se aplicar uma alíquota maior nos próximos anos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Não, tranquilo. Agora, separadamente. Em relação, por exemplo, a esses lucros, sobre empresas com lucros acumulados, o que o empresário deve avaliar, deve decidir ainda em dezembro quanto a essa distribuição de dividendos, né? Porque para não pagar o imposto ou, enfim, ter dor de cabeça. Certo. A partir do ano que vem, a gente vai ter a tributação sobre dividendos, o que já não acontecia desde 1996. Então, o que acontece? Às vezes, o empresário tem lá lucros acumulados no balanço, mas isso tem lucros acumulados dentro da empresa, mas isso não está registrado no balanço, por exemplo, ou isso está em outra conta, uma conta de reserva legal, por exemplo, e aí ele pode, com a ajuda do contador e de um advogado, o contador fazer a parte do balanço, deixar isso realmente especificado como lucros acumulados, que podem ter sido lucros oriundos de 2024, de 2025, enfim, mas que eles vão pegar a legislação atual. E aí, com a ajuda de um advogado, a gente faz, por exemplo, uma ata, registra essa ata, define um cronograma de como esses dividendos vão ser distribuídos. É importante dizer que eles não precisam ser retirados da empresa nesse ano. Não precisa fazer a retirada do dinheiro até 31/12, mas é preciso registrar isso formalmente até 31/12. Por quê? A gente tem até 2028 para distribuir esse dinheiro, mas isso tem que ficar registrado para separar o joio do trigo. Separar o que foi até 2025, sob uma legislação que era isenta, e separar daquilo que vai ser a partir, os lucros que eles vão começar a oferir a partir do ano que vem. E aí sim vão estar incidindo a legislação após essa reforma da renda, né? Como se chamou. Ficou claro. Agora, para quem tem imóvel comercial alugado, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas têm. O que muda com a reforma? Por que registrar o contrato em cartório pode alterar essa alíquota efetiva? Então, lá na lei que regulamentou a reforma tributária, tem um artigozinho específico sobre isso e ele fala o seguinte: os contratos anteriores a 2025, ou seja, a pessoa já tem que ter esse contrato de locação há mais tempo, com firma reconhecida, inclusive, caso eles sejam registrados em cartório até 31/12 de 2025, vai ser mantida uma alíquota de 3,65%, que era a correspondente a PIS/COFINS, e o PIS/COFINS vai acabar, vai ser substituído pelo IBS-CBS, numa alíquota maior. Para não gerar um caos nesse mercado imobiliário, o que eles fizeram? Para preservar os contratos que já estavam assinados. Vamos, então, manter uma alíquota de 3,65%, que é uma alíquota menor do que a que vem, para aqueles que, de fato, comprovarem que aquele contrato é anterior. Como que você comprova isso? Comprova com a data, né, de assinatura do contrato, com firma reconhecida anterior à promulgação da lei, que foi de janeiro de 2025, e ainda não bastará isso. A gente vai precisar também, como muitos já estão correndo para fazer, e outros têm que fazer agora, em dezembro, sem falta, até 31/12 em cartório. E o cartório tem um prazo para fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso rápido, para conseguir para que em 31/12 isso esteja feito, né? Agora, um passo a passo, doutora Flávia, imediato para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente aí pelo YouTube da Tribuna de Minas, também se encaixa nesses casos, lucro acumulado ou aluguel comercial. Quais documentos levar? Quais simulações que podem ser feitas? Quais profissionais que ele deve falar essa semana? Perfeitamente, isso aí, ó. Em relação aos dividendos, eu até preparei um checklist aqui para ser meio objetivo. Para quem tem empresa, chamar o contador para levantar os lucros acumulados até 2025 e deixar isso registrado em balanço. Chamar um advogado para aprovar a distribuição desses dividendos por escrito em documento formal.
Isso vai diferenciar quem vai pagar uma tributação a partir de 2026 e quem vai acabar misturando o dinheiro acumulado até 2025, incidindo uma tributação que só incidiria a partir dos lucros de 2026. E em relação ao imóvel comercial, qual que é a providência? Pegar todos os contratos de aluguel comercial, de locação comercial que se tem, analisar isso ou levar isso para um profissional advogado para verificar se os dois requisitos da lei estão sendo atendidos. Então, um deles é a questão de ser anterior a 2025, estar com firma reconhecida antes de janeiro de 2025, e um que é muito improvável de se ter, que tem que correr para fazer, que é registrar isso em cartório até 31/12/2025. No pouco tempo que a gente tem, é o recado que a gente tem. O ideal é já essa semana, né? A primeira semana de dezembro já começa a correr atrás dessa documentação. Isso, para quem está dormindo, porque tem gente que está se preparando para isso desde o ano passado. Agora, olhando, doutora Flávia, para o ano de 2026, que já está aí batendo a porta, que estratégias de planejamento patrimonial e societário ganham relevância com essas reformas? Quais os erros mais comuns, assim, que você está vendo agora no final de ano? Compartilha com a gente até pela sua experiência também. Agora, eu trouxe hoje aquilo que é de imediato agora, dezembro de 2025 tem que fazer. Agora, para 2026, muito importante vai ser, por exemplo, a organização dos bens. A reforma, ela vai durar até 2033. Olha só. Então, a cada ano a gente vai ter transições. Finalzinho de 2025, esse é o recado que a gente tem para dar para quem está na última hora para tomar providências, né? Quanto antes a gente toma as providências, sempre melhor. Você não precisa esperar a transição agora de 2026 para 2027 para tomar as providências, né, do limite do ano que vem. Mas a organização de bens ao longo de 2026 vai ser algo muito relevante, porque algumas regras de transição de 2026 para 2027 se impõem, e aí vai acontecer isso que está acontecendo agora. Você tem que fazer isso a toque de caixa, tem que fazer isso agora, porque se não for agora, né? Então, para 2026, o recado todo mundo vai ter que se adaptar em relação a operacionalização de IBS e CBS, que vão ser esses novos tributos. Eles ainda não vão ser pagos, mas eles já precisam ser declarados. Então, o trabalho para a contabilidade, por exemplo, vai aumentar demais, porque a forma de emitir essas notas vai aumentar muito. Você falou 2 vezes sobre esse termo. Explica para o nosso ouvinte o que é o ICBS. O IBS e CBS foram os novos impostos criados a partir da reforma tributária. Eles vão substituir, eles são impostos gêmeos, né? Eles vão sempre incidir nas mesmas circunstâncias, tem mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesma alíquota. É como se fosse um só. Tá? Só que o CBS, ele vai ser recolhido para a União, e o IBS, ele vai ser recolhido para o Comitê Gestor de Estados e Municípios, tá? São 2 coisas diferentes. O que eles estão substituindo? Eles vão excluir, né, sair de cena o PIS e COFINS, que hoje é pago para a União, e eles vão substituir também o ICMS, que é pago para o Estado, o ISS, que é pago para o município. Então, realmente, a gente tem uma reforma estrutural. O que hoje está todo mundo a pagar, a calcular, a forma de calcular, para qual município recolher, para qual estado recolher, tudo isso vai mudar. Então, as regras são significativas e isso requer uma preparação muito mais consciente, né? Sim. No pouco tempo que a gente tem, a gente está aqui pegando um alto-falante falando, para dezembro, foca aqui no dividendo e na locação comercial, porque ainda tem essa janela de oportunidade, né? Mas 2026, IPS e CBS começam a operar de forma simbólica. Não há recolhimento de tributo, mas há necessidade das obrigações acessórias, que é basicamente isso está registrado em todas as notas. Então, as pessoas vão continuar pagando PIS, COFINS, ICMS, ISS, porém já declarando IBS e CBS. Sim, vai ser um ano decisivo, inclusive para o governo saber quanto que eles vão colocar de alíquota para IBS e CBS depois que eles souberem como que vai ser essa movimentação. Tem isso também. Então, acho que a palavra-chave é planejamento, né, Com doutora? certeza. Acompanhamento de perto, sabe, sim, Cris? Sim. Acompanhamento de perto é uma coisa que nunca se pôde ignorar, mas principalmente nesses processos de transição, é uma coisa que te pega pelas costas, sabe? Te prejudica muito se você não está minimamente preparado para isso. Sim. Tem que chamar o contador, tem que chamar o advogado, tem que conversar, tem que entender, tem que estudar, né? Não tem como também você tomar decisões importantes na sua empresa seguindo só a cabeça de outras pessoas, mesmo que sejam profissionais. Tem que se envolver, né, tem no que processo. se envolver, Doutora Flávia Botti, advogada e sócia da Botti Mendes Advogados no quadro Inteligência Patrimonial. Muito obrigada, pela sua presença aqui. Volte mais vezes também. Com certeza. Obrigada. Bom dia. Até a próxima.